Pessoal, vamos logo falar do julgamento, que eu repito, para mim foi uma injustiça. O Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que é o famoso TJD, julgou ontem, quarta-feira. Eu estou gravando esse vídeo quarta-feira à noite, mas eu vou falar ontem, porque todo mundo só vai assistir hoje, no caso, quinta-feira, os denunciados pela confusão generalizada no Flamengo e Botafogo. Apesar de ser julgado no mesmo artigo, o zagueiro Cleiton e também o argentino naturalizado uruguaio Alexandre Barbosa, do Alvinegro, ele teve uma pena menor, o Barbosa, por não ter acertado o soco no Bruno Henrique. Ou seja, o Barbosa, ele arrumou uma confusão danada. Foi ele que começou tudo, tá? Ele começou tudo e eu não estou aqui dizendo que só ele é o culpado. Não, todos são culpados, mas o Barbosa começou a confusão toda, partiu para cima do Bruno Henrique, depois tentou dar um soco no atacante, levou um soco. O fato de ter errado o soco, ou seja, não ser bom de luta, fez com que ele levasse uma pena menor e vocês vão entender já já. O Cleiton pegou a pena mínima em casos de agressão consumada, 4 jogos. O Alexandre Barbosa pegou 2 jogos. O Alex Telles pegou 2 jogos. O Cleiton, repito, 4 jogos. E o Gerson foi absolvido. Ou seja, o Gerson pode jogar normalmente contra o Maricá, já cumpriu a suspensão dele no último jogo contra o Vasco da Gama, foi expulso, beleza, já cumpriu, fica à disposição. O Cleiton, 4 jogos, já cumpriu um, tem mais 3 jogos para cumprir. Alex Telles e Alexandre Barbosa pegaram 2 jogos, já cumpriram um e não ficam à disposição contra o Vasco. Os clubes podem recorrer. O Flamengo vai recorrer? Não. O Flamengo está satisfeito com o resultado. Porém, eu vou dar a minha opinião. Não faz o menor sentido o Cleiton, só pelo fato de ter acertado um soco. Tudo bem, tirou o dente do adversário, beleza. Mas só pelo fato de ter acertado o soco, pegar uma pena maior do que o Alexandre Barbosa, que tentou dar o soco, mas errou. Então, se tivesse acertado, seria uma pena maior. Isso não faz o menor sentido. O menor sentido. Para mim foi uma injustiça, tá? Mas, se o Flamengo entende que não tem por que recorrer, beleza, vida que segue. E o Cleiton é um jogador que não está sendo mais utilizado mesmo. Não sei se o Botafogo vai recorrer ou não, não tenho essa informação. O Flamengo não vai recorrer. Mudando de assunto aqui, galera, o José Boto ainda tenta a saída do Pablo. Lembra do Pablo, zagueiro? Alto salário, minutagem baixa, joga pouco, muitas lesões, ninguém quer. Então, o José Boto está com essa missão aí. Estamos no dia 20 de fevereiro, um jogador que tem um dos maiores salários do elenco. Sério isso. É um dos maiores salários do elenco. E não joga nem um minuto. Não será aproveitado, mas já falei para vocês, ele não vai aceitar qualquer proposta. Ele não tem a pretensão de sair do Rio de Janeiro. O filho dele joga na escolinha não, na categoria de base do Flamengo, sub-9 talvez. A esposa é apaixonada pelo Rio de Janeiro, ele é apaixonado pelo Rio de Janeiro. O Flamengo tem esse abacaxi para descascar. No caso, o José Boto. Ele está com essa missão, a ver se ele vai conseguir cumprir essa missão de, entre aspas, se livrar do Pablo e abrir uma boa brecha na folha salarial do Flamengo. Ontem, quem deu entrevista à Flá TV foi Eric Pulgar. Ele falou sobre o momento, falou sobre tudo, e ele disse o seguinte, abre aspas, eu estou muito feliz aqui. Recentemente estive com a minha família também e acho que isso é um plus, a visita deles. E, bom, aqui no Flamengo eu estou feliz com o estilo de jogo do Felipe, que é bastante confortável e super adaptável. A força e a união desse grupo fazem você se sentir confortável e feliz. Já estamos demonstrando nesse começo de ano a força desse grupo. Independentemente de quem esteja em campo, seja quem começa jogando ou não, quem entra no segundo tempo ou não, ou por qualquer outro motivo, todos jogam da mesma maneira. Acho que será essa a força desse grupo ao longo de todo o ano, não apenas agora no início. O bom é que fisicamente o grupo está bem e adaptado às ideias do Felipe. Concordo com ele, a gente vem mencionando isso, e não importa se é time reserva, se é titular, se é time alternativo, não importa. O estilo de jogar é o mesmo, o nível técnico vai cair individualmente falando, não tem jeito. Sai o Bruno Henrique e entra o Juninho. É outro nível de futebol, obviamente. Mas taticamente falando, a gente vê o mesmo Flamengo.
a mesma função, o mesmo estilo de jogo, ou seja, o time está muito bem treinado. Eu acho que o Felipe Luiz está sabendo utilizar muito bem essa pré-temporada de luxo que é o Campeonato Carioca. Dito isso, galera, vamos falar sobre Eric Pulgar. É um jogador que tem contrato até dezembro. O Flamengo trata a renovação de contrato como prioridade e o Flamengo já tem um plano traçado, a estratégia traçada para convencer Eric Pulgar a renovar. Antes de mais nada, já falo para vocês, o tempo de contrato será de 3 anos para oferecer ao Pulgar. E quando que vai oferecer? Quando o empresário dele chegar ao Rio de Janeiro. O empresário dele está finalizando algumas operações nos Estados Unidos e depois vem ao Rio de Janeiro para conversar com o Flamengo. Vender 3 anos é muito? Eu não acho. Ele tem 31 anos, é um jogador que ainda tem muito a render. Não acho que seja uma renovação de contrato pensando em venda futura. Eu acho que é uma renovação em ganho técnico. E é óbvio que o Flamengo vai dar uma valorização salarial a ele nessa renovação de contrato. O Flamengo já tem tudo pronto, preparado. Vai utilizar a ideia do Felipe Luiz. Inclusive, um dos motivos que fez o Eric Pulgar mudar de ideia recentemente, porque ele não queria renovar. Isso foi dito para o José Botto, através do mesmo empresário, aqui e lá nos Estados Unidos, quando o Flamengo estava fazendo a pré-temporada. Agora ele tem a pretensão de renovar. Ele está no Flamengo desde 2022, é um jogador que vem construindo uma certa identidade com o Flamengo, já construiu, na verdade. O Felipe Luiz é apaixonado por ele e o Felipe Luiz, entre aspas, será usado pelo Flamengo para convencer o Eric Pulgar a renovar o contrato. O Flamengo entende que vai conseguir, mas, claro, adota um discurso bem cauteloso nos bastidores, porque ainda não está assinado, não tem nada certo, muito pelo contrário, as tratativas ainda vão começar. Vene e o Varela, que é outro estrangeiro que tem contrato até dezembro. O que o Flamengo pretende fazer? Primeiro, nenhuma conversa foi iniciada pela renovação. A diretoria, o departamento de futebol, leia-se Felipe Luiz, José Botto, eles têm a pretensão de renovar com o Varela, vão conversar com o BAP, presidente do Flamengo, para iniciar esse processo de renovação. O Varela é visto como um jogador importante, o Felipe Luiz se amarra, foi essa palavra utilizada por uma das pessoas do Flamengo, se amarra em Varela, no jogador, no dia a dia, a forma como ele trabalha no dia a dia, o cara super comprometido, com as ideias de trabalho, com o dia a dia do Flamengo, e também entende que o jogador é importante ali para o Flamengo, que pode crescer de produção. Óbvio, hoje ele é reserva, sem sombra de dúvidas, não há discussão para isso. Ele é reserva do Wesley, que para mim hoje é o melhor jogador lateral direito no futebol brasileiro, mas é um jogador importante, tanto é que supriu a ausência dos laterais esquerdos nos 2 últimos jogos. Então, o Flamengo pretende sim renovar com o Varela também. E o Cleiton, o Flamengo tentou, mas os empresários falaram que não vão renovar, que a ideia é tirá-lo de graça, sem renovação de contrato. Então, o Flamengo entrou em contato, essa nova gestão não tem culpa. Pegaram, viu que o contrato dele vai até dezembro, mas os empresários, que são do escritório do Juliano Bertolucci, entendem que a renovação, nesse momento, não iria ser uma boa para a carreira do jogador. O Benfica tem interesse nesse jogador, eu entendo, jogador que chegaria de graça, tem potencial alto, zagueiro canhoto, é raro você achar um zagueiro canhoto no mercado, então eu entendo o interesse do Benfica também.